Fala, meu povo, aqui é Thiago. Eu acabei de acabar um vídeo descatitando a seleção brasileira com a eliminação no jogo contra a Noruega. E agora eu queria falar rapidamente sobre os outros jogos das oitavas de final, né? As oitavas de final começaram com jogos entre Marrocos e Canadá. Canadá é um adversário de nível muito mais fraco, comparando com a maioria ou todos os outros times que estão aí nas oitavas. Mas lutaram bem, fizeram sua parte, jogaram bem contra Marrocos, que é um time muito superior, e venderam muito claro esse resultado. Conseguiram segurar o 0-0 por muito tempo na partida, e depois um 1-0 por muito tempo, e relativamente no final do segundo tempo, mais 2 gols, fazendo um placar de 3-0, que foi mais elástico do que o jogo realmente representou, né? Parabéns pro Canadá, que conseguiu fazer uma campanha, a sua melhor campanha em Copa. Uma campanha bem digna. E parabéns ao Marrocos, que novamente está chegando aí nas fases mais importantes da Copa do Mundo, pela segunda Copa do Mundo seguida, né? Já conseguiu ser semifinalista em 2022 e vai no mínimo jogar as quartas de final agora em 2026. Deixa eu só ver uma coisa aqui rapidão. O outro jogo, enquanto isso eu vou falando um pouco sobre o outro jogo da chave, o outro mata-mata das oitavas de final, que foi o jogo entre França e Paraguai. E França finalmente teve alguma dificuldade a mais nessa Copa do Mundo, né? Assim, não por conta dos adversários que eram fracos, sim, porque a França é muito boa. Paraguai transformou esse jogo em um mata-mata de Libertadores, jogou com o que tinha, tentou ao máximo fazer frente à França, e a França conseguiu aguentar bastante e ganhou com um gol de pênalti ali do Kylian Mbappé, fechando o placar em 1-0. Achei Mbappé tá aí com 7 gols nessa Copa do Mundo, empatado com o Haaland, com os 2 gols que ele fez contra o Brasil, e o Messi com 7 gols, e até agora com um jogo a menos que esses 2 caras, fechando ali na artilharia. E como eu já falei, impressionante você ver o quanto de gols que estão rolando nessa Copa até agora, né? Assim, dos atacantes e tal. Eu acho isso muito bacana, muito massa ver como é que eu posso falar? Os protagonistas aparecendo. E aí nós vamos para o jogo das quartas de final, o jogo que vai ser entre esses 2 times, entre a França e Marrocos. E eu acho que esse jogo vai ser um jogo bem interessante, né? Porque, além de tudo, Marrocos perdeu para a França nas semifinais passadas, né? Quando o Marrocos teve sua maior campanha da história, eles acabaram não conseguindo ser maior ainda e chegando na final da Copa, porque tinha a França no meio do caminho. E aí vai ter meio que uma revanche para eles. Eu acho muito difícil o Marrocos passar, porque a França tá um rolo compressor, mas futebol é assim, né? Vamos ver o que acontece. E depois o outro jogo que teve, logo depois do jogo do Brasil, foi o jogo entre a seleção mexicana contra a Inglaterra, que estava fazendo sua despedida do México, porque mesmo passando, ficaria das quartas de final para frente, todos os jogos são jogados nos Estados Unidos, então o México deixaria de realmente assim, sediar as partidas da seleção mexicana na Copa. E foi um grande jogo, um jogaço do Jude Bellingham, né? Fez 2 gols ali logo em seguida, ali no finalzinho no meio do primeiro tempo. Mas o México, muito guerreiro, conseguiu diminuir o placar, né? Com o gol do Quiñones, né? Que fez uma excelente Copa. Fez, se não me engano, 3 gols, né? Fez um gol na estreia, fez um gol contra o Equador e fez um gol agora contra a Inglaterra. Grande jogador, fez uma excelente Copa. No segundo tempo, quando parecia que o México conseguiria botar para cima e tentar empatar, a Inglaterra, e com a Inglaterra tendo um jogador sendo expulso, a Inglaterra meio que consegue um pênalti ali, e que o Harry Kane converte para os ingleses, ficando aí 3-1, mas o México não desistiu, conseguiu diminuir o placar e ficou o resto do jogo tentando muito
né? Foi aquela coisa bem emocionante de se ver, mas infelizmente para os mexicanos e para todos que estavam apoiando a seleção mexicana, ficou por isso mesmo, placar final 3-2, mas um grande jogo de Copa do Mundo e, apesar de eliminada, a participação mexicana na Copa do Mundo foi muito honrosa. Em tese, a melhor participação do México em Copas tinha sido em 86, quando o México chegou nas quartas de final. Dessa vez, o México conseguiu igualar a quantidade de jogos, né? Conseguiu chegar no seu 5º jogo na Copa do Mundo, mas tinha uma o que eu ia falar? Tinha uma fase a mais, né? Então fez 5 jogos, mas só chegou às oitavas de final. Meio que parecido com o Brasil pro lado contrário, né? Que o Brasil fez a sua pior participação de Copa desde 90, né? Quando foi eliminado no 4º jogo nas oitavas, perdendo na Argentina de 1-0 com o gol do Cláudio Canija. E agora o Brasil foi eliminado no seu 5º jogo, mas 5º jogo valendo pelas oitavas de final. O Brasil, ele já foi eliminado uma vez na primeira rodada, já foi eliminado na primeira fase em 1930, na primeira rodada, quando já era uma rodada de mata-mata em 1934, eliminado na primeira fase em 66, eliminado e desde então o pior tinha sido eliminado nas oitavas em 90, e agora a gente meio que igualou ser eliminado nas oitavas em 90, mas eu acho que talvez é levemente melhor porque já conseguiu passar de um mata-mata, né? Enfim. Falando de Brasil, fala-se de Noruega, que eliminou a Scratch Canarinho e vai jogar contra a Inglaterra nas quartas de final. E vai ser um jogo bem difícil, né? Eu acho que a Inglaterra é favorita para esse jogo. Eu acho que eles têm talvez mais experiência de jogar contra a Noruega e provavelmente vão ser um desafio mais difícil para a Noruega do que o Brasil foi. Mas isso é o que nós vamos ver no sábado, quando eles se enfrentarem, no que tem tudo para ser um grande jogo. E eu acho que é isso. Acompanhar o resto dos jogos dessas oitavas de final e depois eu volto aqui para falar o que é que eu acho do meu balanço sobre esses jogos. E é isso aí. Valeu, meu povo. É nóis.